Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez é bom poder estar aqui em Bento. Ver vocês de vez em quando assim me dá uma alegria assim de saber que vocês têm andado com Jesus aqui em Bento, vocês têm enfrentado as dificuldades, vocês têm colhido o que Ele tem deixado vocês plantar. Então é muito legal, muito gostoso quando eu consigo estar aqui e é um momento sempre especial para mim. Então hoje eu gostaria... Ontem teve um pessoal de Bento lá em Caxias, né? Então, a gente troca de vez em quando umas figurinhas assim. Mas vamos lá. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre uma das epístolas de João, mais especificamente a primeira carta de João. E para mim é uma epístola muito interessante. É uma carta curta, se nós compararmos, por exemplo, com o Evangelho, mas uma carta média, se a gente comparar com as outras cartas que João escreveu. Mas é uma epístola de uma profundidade enorme. É uma epístola daquelas que vale a pena você olhar palavra por palavra e tentar entender o que realmente ali João está tentando escrever. Antes de começar a 1 João, eu quero dar algumas dicas. Por exemplo, é uma carta anônima. Não tem o nome de quem escreveu ali. Aí sempre fica aquela perguntinha, tá, mas e como é que sabem que foi João que escreveu? Né? Saber, não tem como saber. O que nós temos são alguns testemunhos de dentro da carta e também de dentro da igreja, fora da carta, que atribuíam essa carta ao apóstolo João. O primeiro delas que a gente pode ver, quando você lê o Evangelho de João e você lê a epístola de 1 João, você vê que o Evangelho e a carta eles se aproximam muito. Eles têm termos muito parecidos. Para você ter uma ideia, 26 termos da carta de 1 João, você encontra eles no Evangelho de João. Então significa que o autor dos dois evangelhos foi o autor do Evangelho de João e o autor dessa carta, eles têm uma escrita muito parecida na forma de tratar Cristo, na forma de tratar o Espírito, na forma do advogado, quem é o nosso advogado, é a mesma coisa do Evangelho de João. E também nós temos, quando ele fala que ele foi testemunha ocular da vinda de Cristo na Terra. Então isso elimina um monte de gente, sobra os 12, um está morto, então sobram 11. Então essa carta tem que ter sido escrita por um desses 11. Dada a sua proximidade do Evangelho de João, então a gente tem certa segurança em dizer, foi esse mesmo João aí que escreveu. E alguns pais da igreja, quando escreveram para as igrejas no início da era cristã, eles atribuíam essa carta ao próprio João, inclusive um cara chamado Policarpo, que era discípulo desse João. E então ele testemunhava que essa epístola era uma epístola joanina. Então, mesmo sendo uma carta anônima, nós temos bastante segurança em afirmar que foi o próprio apóstolo João, o escritor do quarto evangelho, que escreveu essa carta, então, de 1 João. E é interessante, eu quero ler com você só uma parte dessa epístola. A epístola ela é média, ela tem uns 5 capítulos, mas eu quero que hoje a gente leia basicamente o capítulo 1, para nós tentarmos entender o que João está falando aqui. Eu vou me estender um pouquinho do capítulo 1, porque eu acho que o capítulo 1 ele deveria terminar no versículo 2 do capítulo 2. Tá? Então nós vamos ler todo o capítulo 1 e 2 versículos do capítulo 2 para entender o todo que João está falando aqui. Certo? Então, você pode abrir a sua Bíblia na epístola de 1 João. Eu vou ler e aí você acompanha aí. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente, mas com certeza é a mesma carta que nós estamos lendo aqui, certo? Então ela começa assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão
é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então aqui João começa a escrever a sua carta e parece que ele está tentando corrigir um erro que os receptores dessa carta estão ou em risco de fazer ou já fazendo. Então João, quando ele não sabemos para que cidade, para quem foi que ele enviou, o que nós sabemos é que pela autoridade que há na carta, João está escrevendo para um grupo que já reconhece sua autoridade como um líder espiritual. Então ele não precisa assinar. Eles sabem que a carta vem de João e também ele não precisa dizer para quem é. Eles só apenas recebem essa carta como sendo uma escrita muito importante. E quando a gente começa a ver, nós vemos que quem está recebendo essa carta está correndo um grande risco. Mas antes de ele falar desse risco, ele vai fazer um prólogo. Nossa, o que é isso? É um prefácio. João, ele dá um pequeno resumo daquilo que ele vai falar antes de falar. Então, os versículos 1, 2, 3 e 4 já mostram o objetivo que João tem com essa carta. E aí, para que eles alcancem esse objetivo, ele vai pontuar algumas coisas a serem corrigidas. Então, eu quero ler com você de novo os versículos 1, 2, 3 e 4, para nós entendermos, tá? Então, ele diz assim, ó: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. O que ele faz aqui, nesse prefácio, é um breve resumo do Evangelho. O Evangelho que é pregado, a boa notícia, a boa nova, ele resume em 4 versículos aqui. E o que é então para João nesses 4 versículos? Olha o versículo 1. Para ele o Evangelho é Cristo manifesto em carne. E ele vai proclamar essa manifestação em carne. O objetivo dele como apóstolo é a proclamação desse Evangelho, que é o quê? A boa notícia de que Cristo veio. Então, o Evangelho, ele é a manifestação, ele é o testemunho de que Cristo veio em carne. E esse autor é testemunha dessa vinda. Ele diz, eu mesmo vi, nós mesmos vimos, nós mesmos participamos. Ele e todos esses discípulos que estavam junto com ele. O autor, então, ele diz assim, eu sou uma testemunha dessa verdade. Então, o que eu estou falando de vocês, eu não ouvi de ninguém mais. Eu mesmo vi, eu mesmo toquei, eu mesmo participei de tudo isso. E aí ele fala, então, que o testemunho do Evangelho gera comunhão da pessoa com o Pai e com o Filho, mas também gera comunhão
com os outros cristãos. Isso é evangelho. À medida que nós testemunhamos de que Cristo veio e a obra que ele veio operar naquela cruz, nós agora passamos a ter comunhão com Deus. Estávamos distantes, alienados de Deus, mas quando entendemos a cruz de Cristo, voltamos a ter comunhão com Deus. Mas não só isso, temos comunhão também com os outros cristãos. Por isso que um grande risco é eu tentar viver como um cristão isolado da igreja. É um erro. Não tem como. Estar bem com Deus, estar bem com Cristo, é estar bem com o corpo de Cristo. Eu não estou dizendo aqui que há alguma igreja perfeita na face da terra. Não há. É por isso que nós precisamos exercitar o amor ao próximo, o perdão ao próximo. Porque nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita aqui. Ao mesmo tempo, viver de forma isolada não é uma boa opção. Na verdade, para João aqui, ele diz, não é opção. Então, eu volta e meia converso com algumas pessoas, e aí eu pergunto, né, ela está isolada, vivendo o cristianismo dela, sem igreja, sem nada. E aí eu vou perguntar, vou conversar com ela, e aí a gente começa a falar, e eu pergunto, e aí, como é que você está com Deus? Não, com Deus eu estou maravilhoso. Eu digo, mas tem um erro, cara. Você não pode estar maravilhoso com Deus afastado do corpo de Cristo. A Bíblia diz isso, não sou eu. Então não briga comigo, briga com João, briga com Paulo, briga com todos os que manifestaram isso lá no livro de Atos. Estar bem com Deus é estar bem com a igreja. Não significa dizer que a igreja é perfeita, mas é fazer parte de uma comunidade. É crescer dentro dessa comunidade, é se desenvolver dentro dessa comunidade, é crer que a comunhão que Cristo comprou naquela cruz com todos nós juntos aqui gera uma união muito forte. Nós passamos a pertencer à família de Deus, à família de Cristo. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, nós testemunhamos para vocês que Cristo veio em carne, esse testemunho gera comunhão entre o Cristo e o Pai e nós, mas também nós com todos os outros que têm a mesma comunhão. Qual é a comunhão? O testemunho da cruz. Gera algo tão forte que nós agora passamos a estar juntos. E aí então, o versículo 4 diz qual é o resultado de quando Cristo é manifesto ou testemunhado para nós. Nós o recebemos e temos comunhão com o Pai e com o seu Filho e também uns com os outros, que é a alegria plena que nós desfrutamos. Alguns manuscritos trazem para que a nossa alegria seja plena. Então parece que o autor está dizendo assim, para que nós, os discípulos, os apóstolos, tenhamos uma plena alegria. E alguns manuscritos dizem para que a vossa alegria seja plena. Algumas Bíblias trazem vossa, algumas Bíblias trazem nossa. A questão é, o resultado do testemunho do Evangelho é a alegria. Não importa para quem é a alegria de vivermos agora em comunhão com Cristo. Essa é a grande diferença. Então, olha o resumo que ele dá do Evangelho em 4 versículos. Ela não é uma carta profunda. Testemunhamos a vocês aquilo que vimos. Aquilo que vimos é a manifestação do próprio Deus em carne. Nós vimos, nós tocamos, nós mexemos nele. Eu sou a própria testemunha disso. E isso nos traz comunhão entre Deus, o Pai, e entre todos nós que agora testemunhamos sobre isso. Para que a nossa alegria seja completa e vocês tenham comunhão conosco também. Que resumo do Evangelho. 4 versículos. E nós, às vezes, não sabemos como pregar o Evangelho por aí. Pega a epístola de 1 João, lê esses 4 versículos e vai em frente. Agora que ele, então, manifestou o que é esse verdadeiro Evangelho, parece que essa igreja precisa corrigir uma coisa, que é tomar cuidado com o pecado. Não ser negligente com o pecado, não ser indulgente com o pecado, mas ao mesmo tempo não ser extremamente rígido com o pecado. Parece que o testemunho da cruz de Cristo nos faz olhar para o nosso pecado de uma maneira equilibrada. Você vai destacar ali 3 versículos que falam dessa importância. Versículo 6, versículo 8 e versículo 10. Todos eles começam com a mesma proposta, aonde ele diz assim, portanto, no 6, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade.
Então existe um erro aqui que ele vai corrigir. O próximo versículo é o versículo 8. Olha, de novo, o mesmo termo. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. E agora olha o versículo 10. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então ele vai corrigir o erro que essa igreja está manifestando com o pecado. E eu quero então que agora a gente olhe para mim essa parte do versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2, ele vai mostrar que comunhão certa com Deus é encarar o pecado de forma correta. Então agora, aquela comunhão, aquela manifestação da cruz gerou comunhão, certo? Certo, ok, legal. Então tá, mas ter comunhão com Deus é cuidar da questão do pecado. E aí ele diz assim, tem 3 áreas em que vocês estão errando e nós precisamos corrigir isso. 3 equívocos sobre vocês terem comunhão com Deus que vocês não estão prestando atenção e eu preciso que vocês olhem de forma adequada. Então o primeiro delas é do 5 ao 7. Ele diz assim, esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa isso? Primeira coisa, significa que o cristão verdadeiro precisa levar em alta estima a santidade. Se Deus é luz e nele não há treva alguma, não há como eu viver fora da luz dizendo que eu tenho comunhão com Deus. A santidade é a maior marca da vida do cristão, para que nós pudéssemos manter viva a nossa comunhão. E ele vai falar aqui, cuidem da santidade de vocês, porque essa é a marca que vai manter a comunhão de vocês. Então o cristão verdadeiro leva em autoestima a santidade de Deus. E já que Deus é santo, ele manifesta a santidade de Deus no seu dia a dia, nos seus atos, sejam pequenos ou sejam enormes. Um cristão deve ser conhecido pelos seus atos diários de santidade, que estão em todos os lugares. Na fila de um banco, no trânsito, na minha empresa, posso ser o dono da empresa, posso ser o empregado encarregado de cuidar da limpeza do chão da empresa. A minha vida como cristão deve ser conhecida por esses atos de santidade, que me levam e que mostram que eu tenho uma comunhão com esse Deus. Então, um bom cristão precisa cuidar disso. Se o objetivo do testemunho que nós temos de Cristo é gerar comunhão com Deus e com os outros cristãos, então é necessário que a gente também faça isso dentro de uma comunidade, dentro da igreja. Então ele diz, vocês têm que cuidar da comunhão de vocês, e isso vai acontecer na medida que vocês manifestam santidade, respeito, honra ao próximo. Como é que eu manifesto santidade? Amando a Deus e amando o próximo, como a mim mesmo. Ok, então eu preciso entender isso. O pecado, nós temos que entender de uma vez por todas, ele gera sim separação com Deus. Hoje nós vivemos numa geração que leva em pouca consideração o pecado, que não leva muito a sério o negócio do pecado, que peca e diz assim, não, mas Deus é tão bom e tão maravilhoso e tão querido, ele não vai levar em consideração esse pecadinho, então eu posso viver dessa forma. Mas a Bíblia diz não, o pecado gera separação de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14, a gente usa muito isso para dizer por que um cristão não deve casar com um não cristão, ou não deve ter uma associação com um não cristão, mas a verdade é que Paulo fala que não há comunhão alguma entre luz e trevas. Ponto. Tem como ser mais claro que isso? Não tem. Não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Nós hoje estamos tentando fazer uma comunhão entre luz e trevas e dizer é tudo a mesma coisa. É tudo ecumenismo. Vamos lá, não vamos viver um cristianismo radical, porque se você tentar viver um cristianismo radical, você vai ser taxado de crentão, de fanático, de doido. Então vamos abrir mão um pouquinho.
Vamos aceitar algumas coisas do mundo para que a gente não seja visto como, nossa, aqueles ali são os radicais. Mas Paulo é enfático, não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Eu não sou muito radical, pelo menos eu acho que não. Mas, por exemplo, quando eu escuto assim, vamos fazer um carnaval gospel, eu quero me enfiar num buraco. A palavra carnaval e gospel não deviam estar na mesma frase, a não ser que tivesse um advérbio de negação no meio delas, dizendo carnaval não tem nada a ver, não é gospel. Mas a gente vai relevando. A festa da carne. Não, mas é que se a gente fizer um bom evento de carnaval, o mundo vai olhar para nós e vai dizer, é mais legal aquela festa ali do que aquela festa lá. Gente, nós temos 365 dias no ano. Se o único momento que a gente pensa em evangelismo são 5 dias de carnaval, 3 dias de carnaval, sei lá, quantos dias de carnaval, pelo amor de Deus, gente. Ficamos recolhidos em nossas casas nesse tempo. Evangelizemos os outros 360 dias. A gente vai tomar cuidado para não mesclar a coisa e a gente não ser posto no mesmo lugar que todo mundo. Então nós somos santos sim. E tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, nós não participamos não. Nós não queremos. Uma das coisas que mais me entristece, não se sintam ofendidos com o que eu vou dizer, mas eu sou convidado para muitos casamentos, e a primeira parte da festa é bonita, eles até parece que entregaram para Jesus. Mas começa o DJ, parece que entregaram a festa a Satanás. Puxa vida, velho. Por que fizeram a primeira parte, então, se era para fazer tudo aquilo depois? Então não pode ter baile, não pode... Não disse isso. Só estou dizendo cuidado com o que você vai botar de música lá. E com o que aquela música fala. E como aquela música causa uma depravação na santidade de Deus, na santidade dos homens. Mas o ritmo é bom. Querido, ritmo é ritmo. Mas muito cuidado. Em detrimento ao ritmo, a gente está abrindo mão de muito padrão. Pecado é pecado. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há. Não há. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Andar na luz gera comunhão e gera também perdão de pecados. Essa é a parte mais legal. Olha o versículo 7 ali, o que fala. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz é aquilo que mostra se os nossos pecados realmente foram colocados diante de Cristo naquela cruz e de como nós aceitamos aquela cruz e o jugo de Cristo sobre nós. E aí nós passamos a andar em santidade. E santidade não tem a ver com roupa, não tem a ver com palavreado, porque às vezes a gente confunde, algumas igrejas elas confundem as pessoas, elas dizem, bom, tu é cristão, agora tu não pode usar tal tipo de roupa, tu não pode usar brinco, tu não pode usar esmalte, mulher não pode usar calça, né? E aí a gente vai achando que é o estilo de roupa que define a santidade. Não é. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que nós deveríamos fazer um sacrifício vivo, santo, agradável, e esse seria o nosso culto racional. Então tem muito mais a ver com aqui dentro do que com aqui fora. Mas é claro que se aqui dentro está santo, vai vir para fora a santidade. Vai vir para fora a santidade. Então nós devemos cuidar muito. João está dizendo para que as pessoas que estão escutando ou lendo a sua carta, muito cuidado, Deus é luz, não achem que andar no meio das trevas é ter comunhão com Deus, porque não é. Vamos para a segunda correção? Então, a segunda correção é, se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para mim, primeiro erro significava assim, andar em pecado é não compreender a santidade de Cristo. A segunda agora é afirmar que não tem pecado é um engano. Assim como tinha talvez pessoas que estavam vivendo no pecado, tinha o super crente, aquele que diz, não, eu não peco. Nossa, eu levito, minha santidade é tão grande que eu nem piso no chão, porque a terra, o mundo jaz do maligno, então eu nem piso na terra.
Eu vou para lá, vou para cá, e aí João está dizendo, não. O pecado está no espírito humano. Não há como um ser humano dizer, agora eu não peco mais. Porque se nós falássemos isso, seria inútil a cruz de Cristo. Então ele está dizendo, calma aí, vocês pecam sim. Porque se vocês não pecassem, Cristo teria morrido de forma inútil. Aí imagina o plano de Deus é o seguinte, puxa, como é que eu vou tirar o homem da condição de pecado dele? Manda o meu filho morre na cruz, e eles agora aceitam esse sacrifício pela fé, e aí eles estão livres do pecado. E aí alguém vem e diz assim, agora eu não peco mais. E aí João está dizendo, não, muito cuidado com isso. Cristão correto não nega o pecado, ele confessa o pecado. Por isso que ele diz ali, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos purifica de toda injustiça. Mas parece que nós aprendemos que isso não é verdade. Parece que a gente vem para a igreja e todo mundo tem que achar que eu sou santo, que a minha família é a família perfeita, que os meus filhos não fazem pirraça, ou que os meus filhos não aprontam algumas, ou que nós estamos sempre bem, eu e minha esposa, nunca teve discussão lá em casa. Né? Não, imagina, tudo é tratado assim, benzinho, sabe aquela coisa que eu não gosto muito quando você faz? Então, você poderia parar e dizer, nossa querido, eu nunca imaginei que isso te incomodava, parei agora, nunca mais isso acontecerá. E aí a gente se abraça, sai dançando uma valsa. Não tem como, né, gente? Não tem como, o pecado está ali. O pecado está ali e nós vamos pecar. Mas parece que nós aprendemos a nos fechar, faz de conta que não tem pecado. E aí, às vezes, nós estamos na igreja e alguém fez alguma coisa errada, ou alguém vem falar, tu viu aquele cara lá fez isso? Não acredito, ele fez aquilo? Não pode, mas ele parecia tão maduro espiritualmente, parecia uma pessoa tão elevada, tal. Como é que ele peca desse jeito? E aí a nossa função como igreja, em vez de restaurar o pecador, mas ele tem que estar arrependido, ele confessa seu pecado. Nosso papel de como restauradores de pecado, nós viramos acusadores. Então a bola vem, em vez de a gente levantar, a gente corta. Isso é péssimo. Porque aí as pessoas ao nosso redor vão vendo assim, se mostrar os meus pecados é ser rejeitado, é ser julgado, é ser condenado pela igreja, então eu não falo que eu estou pecando. E aí a gente vai vivendo uma mentirinha. A gente entra por aquela porta ali, bem bonitos, banho tomado, perfume, só sorriso, né? Em casa escovou os dentes, passou um enxaguante bucal, aqueles que têm gosto de pinho-sol, mas, né? O cara tá... Mas saiu daqui, sabe que tudo que aconteceu aqui foi superficial, porque a gente sabe que não aconteceu de forma verdadeira. Então, o verdadeiro cristão, ele confessa o pecado, mas aí tem que partir dele. Ele tem que levantar a mão e dizer, sou pecador, meu pecado é esse. Quero agora, diante dessa igreja, que é a minha igreja, pedir perdão por esse pecado. Há a contrapartida. E aí, à medida que isso acontece, a igreja o acolhe, dizendo, ok, bem-vindo ao grupo dos pecadores. Agora, tome cuidado, esse teu pecado precisa ser plenamente vigiado. Foi o que aconteceu com o recadinho que Deus deu para Caim. Caim estava lá, Gênesis 4, capítulo 6, Caim estava lá chateado porque Deus não aceitou o sacrifício dele, a oferta que ele foi fazer diante de Deus com suas frutas, e aí Deus não aceitou, ele está muito bravo, e Deus diz para ele, Caim, se tu fizer o certo, por acaso não vai ser aceito? Então eu quero só que você atente para uma coisa, o pecado está à porta, e ele está pronto para te dominar. Mas você tem que ser suficientemente forte para dominar o pecado, e não o contrário. E nós já sabemos o fim da história de Caim. A grande questão é, mas então então agora todo mundo tem que aceitar que eu sou pecador, então eu sou pecador mesmo. Não, nós somos pecadores arrependidos, cujos pecados foram confessados, e aonde houve agora uma contrapartida minha de não permitir ser dominado pelo pecado. Essa é uma boa igreja.
aonde o pecado é confessado, aonde o pecador é recebido, mas o pecador entende que a santidade de Deus é tão grande que ele não deve mais manifestar o pecado. Mas, como ele é pecador, às vezes vai acontecer que ele vai manifestar o pecado, e aí ele confessa novamente o pecado. E aí a igreja novamente o apoia. Essa é a grande diferença. Agora, o pecador que quer continuar na vida de pecado, não entendendo a santidade de Deus e não vivendo na luz, mas nas trevas, esse deve ser colocado de lado, conforme Mateus fala. Ele pecou contra você, você fala com ele. Ele não te ouviu. Você vai lá e leva a outra pessoa. Ele não te ouviu ainda. Você vai lá e manifesta para a igreja. Ele não ouviu a igreja. Aí você diz, olha, agora não tem mais como. Certo? Então, primeiro erro é viver no pecado achando que tem comunhão com Deus. O segundo é afirmando que não tem pecado. E o terceiro agora é o versículo 10. É olhar para a sua vida e não perceber suas ações de pecado. Porque ele diz assim, se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Nós dizermos que nossas ações não são pecaminosas é fazer de Deus mentiroso. Por isso, a constante da vida do cristão deve ser a autovigilância contra o pecado. Eu agora vigio o meu pecado. Vocês entenderam o que eu falei? Eu vigio o meu pecado. Agora, se a igreja aqui é parecida com a Aliança Pio X, tem um monte de gente vigiando o meu pecado. Não, eu vigio o meu pecado. Já que o meu objetivo é andar na luz, já que eu confesso o meu pecado, eu agora ando em vigilância do meu pecado. E eu preciso perceber quando esse pecado acontece. E quando ele acontecer, volta e confessa. Por isso, o cristão precisa afastar-se do mal todo dia. Todo dia nós temos ali, quando abrimos a porta de casa, se não antes, uma sucessão de armadilhas que vão ser acionadas à medida em que eu vou vivendo o meu dia. E cada uma dessas armadilhas tem o potencial de quebrar a minha santidade, de quebrar a minha relação com Deus, de quebrar a comunhão que eu tenho com o próximo, de fazer com que o pecado se manifeste em minha vida. Então agora eu preciso estar em constante vigilância para que nenhuma dessas armadilhas me pegue. É mais ou menos como um ratinho. Opa, peraí, aqui tem problema. Queijo de graça, sim, deve ter alguma coisa errada com essa mola e esse ferro que pode vir para cima do meu pescoço. Então nós precisamos vigilância constante. E aí todos os dias nós nos afastamos do mal. Esse é o primeiro problema que João vê nas pessoas para quem ele está enviando essa carta. Elas, embora conhecessem o Evangelho, elas não estavam entendendo o quão perigoso era o pecado ou o não reconhecer o pecado de forma correta em suas vidas. Então, alguns estavam vivendo uma vida qualquer, sem prestar atenção na santidade de Deus. Outros estavam dizendo que não pecavam, estavam acima de todos. E outros diziam que sua vida era levada assim, de uma forma tão legal, que não pecava. E aí João diz, tomem cuidado com isso. Colocado esse problema, agora você vai ver que vai mudar a tônica. Ele colocou o perigo, agora olha as palavras de amor que ele vai dirigir para os seus leitores. Versículos 1 e 2 do capítulo 2. Meus filhinhos. Então olha só, ele colocou a gravidade do erro e agora como um pai, ele vai corrigir. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Agora, então, ele vai dizer que a completa e verdadeira comunhão cristã está realizada na cruz de Cristo. Escrevo isso para vocês, meus queridos, para que vocês não pequem. Mas se porventura pecarem, saibam que o nosso advogado continua sendo Cristo e mais ninguém.
Depois de explicar então todos os perigos do pecado, na prática de um evangelho distorcido, que ele está corrigindo, ele vai apelar: levem a santidade a sério. Não pequem. Levem a sério essa santidade que eu estou colocando diante de vocês. Não se acostumem com uma vida de pecado. Porque quando você se acostuma com uma vida de pecado, você vive um evangelho distorcido, errado, equivocado, que não gera alegria plena. Pelo contrário, gera uma vida falsa, uma vida de falsidade. Então, não se acostumem com o pecado. Ao mesmo tempo, ele diz assim, muito cuidado. Ao mesmo tempo que você não deve ser indulgente com o pecado, também, se você não oferecer perdão àquele que peca, também é uma distorção do evangelho. Escrevo para vocês para que vocês não pequem. Mas se porventura alguém pecar, ele sabe que o sacrifício de Cristo continua valendo para as suas ações pecaminosas. Então, não sejam tão frouxos com o pecado, mas também não apertem o pescoço do pecador até que ele morra. Esse é o equilíbrio de Cristo. Ele diz que Cristo é nosso advogado. Aí eu fiquei pensando na figura do advogado, imaginei um tribunal onde Deus é o juiz, e aí então nós estamos recebendo a acusação de sermos pecadores. Aí vem o nosso advogado de defesa, o próprio Jesus Cristo, e ele diz o quê? É culpado mesmo, juiz. Aí você olha para o advogado e diz assim, peraí, tu não estava aqui para me ajudar, velho? O que deu de errado aí? O que aconteceu? Eu te paguei os honorários? O que aconteceu? Mas realmente, você sabia que Jesus não nos declara inocentes? Jesus nos declara culpados. A diferença é que ao mesmo tempo que ele diz assim, juiz, o réu é culpado. Ok, então eu condeno o réu à morte. E aí Jesus diz, ok, já paguei. Essa é a diferença. Está pago. Porque se nós não fôssemos culpados, Jesus não precisava ter pago a pena que era para nós. Então nós não podemos ser declarados inocentes. Ele nos declara culpados. Para daí então, quando vem o julgamento, ele diz, não, mas espera aí, já está paga a dívida. Ah, ok, então você morreu por ele? Sim, eu morri por ele. Então, o réu agora está com a dívida paga. Esse é o nosso advogado. Esse é Jesus Cristo. É esse que nos torna agora livres da pena que deveríamos sofrer. Cristo é o nosso advogado e ele agora pagou a dívida que nós tínhamos. E a partir de agora, com base na absolvição dele, nós temos comunhão com Deus. Essa é a comunhão que nós também temos uns com os outros. O fato de sermos livres da pena do pecado. O que eu concluo então nesses breves capítulos da carta de João? Cristo manifestou-se em carne para nos trazer perdão. O evangelho verdadeiro é testemunhar da verdade de Cristo na cruz. O resultado do evangelho verdadeiro é gerar comunhão nossa com Deus e também nossa com as pessoas ao nosso redor, com os cristãos que estão ao nosso redor. E ao mesmo tempo, aplicar o evangelho no dia a dia é cuidar da nossa santidade, levando em consideração o tamanho da santidade de Deus em nossas vidas. Só assim nossa alegria será completa. Só assim nós vamos entender aquele resuminho dos 4 primeiros versículos que João explicou ali. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos a Tua palavra inspirada por meio da escrita que João nos deixou. Obrigado, Pai, pelo testemunho, como o próprio João disse, dessa Tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Pai, pelo testemunho do Evangelho que chegou aos nossos ouvidos. Obrigado pela Tua manifestação em carne e pela Tua manifestação em espírito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela comunhão que o advogado nos permite ter contigo. Por meio daquela cruz, Ele cumpriu a pena que era nossa. E Deus, que agora nós também queremos agradecer o fato de que nós podemos ter comunhão uns com os outros,
de manifestar essa comunhão por meio das nossas igrejas, dos nossos grupos células e principalmente vivermos uma vida que leva em alta consideração a tua santidade, para que a nossa vida seja um reflexo dessa santidade. Que todos os dias venhamos a vigiar nossas ações e nossos atos. E se eles forem pecaminosos, que a gente confesse. E à medida que pudermos, vigiarmos para que eles não sejam mais atos pecaminosos. E levem em consideração a tua santidade para brilhar em nossa vida, também por meio da nossa santidade. É isso que nós pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.